E aí, pessoal, estamos aqui na nossa videoaula de W8 Questions, que é um conteúdo que eu já ia abordar. Eu até falei no vídeo passado, já deixei a prévia lá. Bom, esse conteúdo ele é bem útil. E eu gostaria também de falar para vocês que essa é a última videoaula de inglês aqui nossa. Então, vamos começar, né? Bom, o que são as W8 questions ou W questions? Tem gente que chama simplesmente de W questions. São as perguntas em inglês iniciadas com W ou H. Bom, novamente, né? Igual ao vídeo passado, yes or no questions eram as perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Óbvio. E W questions também, eu acho que é bem óbvio. Bom, vamos dar aqui alguns exemplos. Why did you do this? Por que você fez isso? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês, depois desses exemplos, que diferentemente das yes or no questions, essas daqui, as perguntas são feitas com W ou H. E também começam geralmente com W ou H, né? Por isso que o pessoal gosta de chamar de W8 questions ou WH questions. Acho que em português W questions fica bem melhor. Mas vocês podem perceber que além de elas começarem sempre com WH, como elas começam, as palavras com quais elas começam, como why, who, where, what, de novo, which, when, por que, quem, aonde, quando, como, talvez em português nem todas comecem com que, mas vocês podem ver que uma grande parte começa com que. Então, para você que já conhece why, who, where, what, which, when, para você que já conhece é bem fácil. Isso é meio que intuitivo já na cabeça da pessoa que já conhece. Bom, vamos para o próximo exemplo. Who are you? Quem é você? Vocês podem, who are you já começa com que em português. Não, isso não necessariamente é uma regra, tá? O pessoal nem costuma ensinar isso, mas é bom você fazer uma comparação sempre com a nossa língua. Para quem está começando, que não entende muita coisa, é bom você fazer uma comparação com a nossa língua, que a pessoa ela pega melhor. Vamos passar de descer um pouco para baixo. Vamos ver, when will you do that? Quando você vai fazer isso? When will you do that? Outra W8 questions. Bom, a última é how are we going to do that? Como nós vamos fazer isso? Essa não começa com que, mas é o como, né? Então é o how. Então, como ele já não começa com W, ele não começar com que também já é intuitivo, de certa forma. Tirando o why, que é porquê, né? Na verdade ele tem o que também no porquê, né? Mas não começa. Bom, vamos falar um pouco do uso. Essas perguntas, elas são perguntas de cunho simples, como as yes or no questions, mas como eu falei, são perguntas que você usa no seu dia a dia. Então, são coisas que você tem que aprender, que geralmente não tem como você fazer de outra forma, essas perguntas. A maneira mais certa é fazer desse jeito, e elas começam com as palavras que eu falei: who, where, why, what, which, when, how. A única diferente é how, né? Que a única que não começa com W ou H, mas começa com H. Então, se você falar W ou H questions, fica bem intuitivo. Bom, a conclusão que a gente tira daqui é que as WH questions são perguntas que começam com WH. Elas são usadas para fazer perguntas, mas não necessariamente só isso.
E como eu já disse antes, elas são vastamente usadas no dia a dia. Geralmente você tem que aprender porque não existe outra forma de você fazer essas mesmas perguntas. Como no português a gente faz uma mesma pergunta de várias formas. Mas no inglês tem algumas regras gramaticais que a gente não pode pular, porque a gente vai estar fazendo a pergunta errada. Como por exemplo, você não pode perguntar para a pessoa falando you are crazy. Você tem que falar are you crazy? É um exemplo bem tosco, mas é um exemplo desse uso de não poder fazer a mesma pergunta com outras palavras. Bom, gente, então é isso. Eu só queria deixar claro para vocês que essa é a última videoaula, né, de inglês do canal e aqui do site. Vou deixar exercícios aí, né, de WH Questions para vocês fazerem. E, bom, pessoal, por hoje é só e até mais.